Diferença de tema e título. Tema é o assunto que vai ser tratado na redação, só que mais específico. O título é o resumo da dissertação. Ele deve ser criativo e deve chamar a atenção do leitor, mas ao mesmo tempo ele deve apresentar o leitor o que vai ser apresentado na redação. Tá, agora a diferença de tema e título. Tema é o assunto que vai ser abordado na redação, só que mais específico. E o título é um resumo da dissertação, só que ele deve ser criativo e deve chamar a atenção do leitor, mas ao mesmo tempo ele deve abordar o que está dizendo na redação. Gravando. A introdução antecede uma obra escrita e tem a função de apresentar resumidamente ao leitor o tema que será desenvolvido e de que forma será apresentado ao longo do trabalho. O nosso grupo adotou a introdução por conceituação. Neste tipo, o candidato dá a definição de alguma palavra-chave do tema, quase como um dicionário. Definição de tese, que é o assunto principal do texto. É uma proposição apresentada para ser discutida e defendida por alguém. Coloco agora nossa tese da nossa dissertação. O aborto induzido por quaisquer outros motivos deve continuar sendo considerado uma prática legal. Tópico frasal ou ideia núcleo é a oração que introduz a ideia central a ser desenvolvida no parágrafo, sendo uma maneira prática e eficiente de estruturá-lo, pois já de início expõe a ideia que se quer passar, a qual é comprovada ou reforçada pelos períodos subsequentes. Esses períodos subsequentes são as ideias secundárias, que são argumentos que comprovam ou justificam o tópico frasal. Um argumento é uma justificação de uma ideia. Argumentar é dar razões para pensar ou agir de determinado modo. Quando argumentamos, queremos convencer que nossas ideias ou nosso modo de agir estão corretos, ou até mesmo provar que as ideias e modos de agir de outra pessoa estão errados. Argumentar é provar que você está certo. Conclusão. Na conclusão de uma dissertação argumentativa, há a retomada de uma tese e a proposta para a solução de um problema. Aborto, negação à vida. Aborto é a remoção ou expulsão de um embrião ou de um feto antes do fim da gestação, e é dividido em aborto induzido e aborto espontâneo, este sendo a interrupção não intencional da gravidez, e aquele provocado por ação humana deliberada. Quando intencional, o aborto é considerado crime contra a vida humana pelo Código Penal brasileiro, abrindo escusas absolutórias apenas para casos de estupro quando há risco de vida para a mãe, ou quando o feto for anencefálico. Embora esses casos específicos sejam juridicamente aceitos, o aborto induzido, por quaisquer outros motivos, deve continuar sendo considerado uma prática legal. O embrião e o feto são biologicamente humanos, e a tentativa de retirá-los do útero seria assassinato. Bem como a localização do bebê, dentro ou fora do útero, não faz diferença moral na escolha. E mesmo que a criança não desejada enfrente problemas durante a vida, a situação é ainda melhor do que a morte. Não só atualmente é bem possível evitar uma gravidez indesejada através de métodos contraceptivos. Aborto, negação à vida. Aborto é a remoção ou expulsão de um embrião ou de um feto antes do fim da gestação, e é dividido em aborto induzido e aborto espontâneo, este sendo a interrupção não intencional da gravidez, e aquele provocado por ação humana deliberada. Quando intencional, o aborto é considerado crime contra a vida humana pelo Código Penal brasileiro, abrindo escusas absolutórias apenas para casos de estupro quando há risco de vida para a mãe, ou quando o feto for anencefálico. Embora esses casos específicos sejam juridicamente aceitos, o aborto induzido, por quaisquer outros motivos, deve continuar sendo considerado uma prática legal. O embrião e o feto são biologicamente humanos, e a tentativa de retirá-los do útero seria assassinato. Bem como a localização do bebê, dentro ou fora do útero, não faz diferença moral na escolha. E mesmo que a criança não desejada enfrente problemas durante a vida, a situação é ainda melhor do que a morte. Não só atualmente é bem possível evitar uma gravidez indesejada através de métodos contraceptivos. Embora há quem não considere o ainda não nascido
um ser humano, uma pessoa, o desenvolvimento humano começa na fecundação com a formação do zigoto, e essa célula é o marco inicial da vida de cada um como um indivíduo único. O embrião resultante da fecundação possui DNA próprio e tem capacidade de se impulsionar ao longo de suas fases de desenvolvimento, sendo mantidas nutrição e proteção adequadas. O esperma e o óvulo são parte de outros organismos humanos, cada um com a sua própria função específica. Após a união, ambos deixam de existir em seus estados primários e o resultado é um ser novo, com um comportamento direcionado ao amadurecimento humano. O ser possui DNA da espécie de seus pais, portanto, sua exterminação é considerada a morte de um ser humano e sendo planejada homicídio doloso. Se o conceito de criança significa alguma coisa, o conceito de criança ainda não nascida também pode significar algo. De acordo com o escritor Christopher Hitchens, o feto já era humano antes de nascer. Ele não deve ser considerado algo diferente antes de sua passagem pelo canal vaginal, pois sua natureza essencial não muda. Ao nascer, ele passa a receber oxigênio, a interagir com outros indivíduos e a conseguir nutrientes de outras fontes. É basicamente isso. O nascimento não possui poderes mágicos de transformação. Não faz sentido abortar sem nenhum peso na consciência, faltando algumas semanas para o nascimento do bebê. Mas ainda assim, chorar para que mantenham o mesmo vivo após a mãe dar à luz, a entidade dentro do ventre é a mesma que se encontra nos braços da mãe após o parto. Então a insensibilidade direcionada a ela quando no estágio de gestação é irracional, já que o que se encontra no útero materno é um humano. Nenhuma defesa do aborto seria moralmente válida, a não ser que essa se aplique também a indivíduos já nascidos. O ideal seria que todo filho concebido fosse desejado, mas por vezes uma mãe pode se sentir mal diante da perspectiva da chegada de uma criança. Há diversos motivos para que alguém procure abortar. Sejam esses motivos de origem financeira, familiar, religiosa, mas o conceito e o valor de vida sobrepõem a esses problemas ética e moralmente. Seria possível matar uma criança de 2 anos de idade visando aliviar os gastos dos pais desempregados? Ou exterminar uma criança em idade pré-escolar devido ao índice de que ela sofreria abusos dentro do próprio lar? A resposta é não. A criança não tem culpa da irresponsabilidade dos pais. E não se pode descartar a oportunidade de viver da mesma com tamanha facilidade. Mesmo que ela enfrente problemas durante a sua existência, a situação não pode ser comparada com a de crianças abortadas, visto que estas não estão vivas. Na vida, há sempre uma chance da situação melhorar, seja ela qual for. Hoje em dia, existe e são difundidas informações sobre os diversos métodos contraceptivos desenvolvidos para as pessoas que têm uma vida sexual ativa, mas não desejam ter um filho. É possível a obtenção de camisinhas e panfletos informativos gratuitamente em postos de saúde. A sociedade está bem mais aberta ao assunto de sexo e métodos contraceptivos do que em décadas passadas. Todos falam e discutem e se expressam opiniões sobre o assunto. A informação está em todo lugar. O conhecimento é propagado através de revistas, jornais, internet e outros meios de comunicação. Há até quem diga engravida quem quer, já que é fácil prevenir de uma criança não desejada. Aborto não é só um assassinato, mas também é um roubo. Tirar o direito de uma pessoa à vida vai contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E há soluções melhores para a situação da mãe.
e sem necessidade de recorrer a este ato. Se a família não tem condições de criar ou de educar um filho, existem sempre casais estéreis desejando crianças. Casais cuja única opção é a adoção. Existem orfanatos, famílias, amigos dispostos a adotar e dar à criança o afeto, a educação e a segurança necessárias para a sua formação social. A legalização do aborto traria a desvalorização geral da vida, disseminação e da eugenia e, indiretamente, o aumento do número de doenças sexualmente transmissíveis contraídas. Vivemos numa sociedade que busca valorizar o direito de cada um, como ser humano, independente do sexo, cor, pele, sexualidade ou idade. Crianças não devem ser excluídas e o direito da vida deve ser prioridade. Aborto não é só um assassinato, mas também é um roubo. Tirar o direito de uma pessoa à vida vai contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos e há soluções melhores para a situação da mãe, e sem necessidade de recorrer a este ato. Se a família não tem condições de criar ou de educar um filho, existem sempre casais estéreis desejando crianças. Casais cuja única opção é a adoção. Existem orfanatos, famílias, amigos dispostos a adotar e dar à criança o afeto, a educação e a segurança necessárias para a sua formação social. A legalização do aborto traria a desvalorização geral da vida, disseminação e da eugenia e, indiretamente, o aumento do número de doenças sexualmente transmissíveis contraídas. Vivemos numa sociedade que busca valorizar o direito de cada um, como ser humano, independente do sexo, cor, pele, sexualidade ou idade. Crianças não devem ser excluídas e o direito da vida deve ser prioridade.